Agora nós vamos falar um pouco sobre conceitos fundamentais que nos levam a entender um pouco mais sobre o funcionamento de sistemas inteligentes. Quando a gente fala de dado, informação e conhecimento, a gente deve saber diferenciar bem isso do ponto de vista do desenvolvimento de sistemas. Então, a gente vai considerar o dado como sendo aquela matéria bruta, digamos assim, né? Para a gente é a entrada dos sistemas, quando você digita números, digita caracteres, ou imagens, ou áudio, né? E não se sabe ao certo o significado daquilo, então a gente está falando de dados, né? Quando a gente fala de informação, a gente está falando que o sistema, de alguma forma, já processou, manipulou e disse, por exemplo, que aquela imagem trata-se da visão aérea de um determinado área florestal, onde você consegue perceber áreas de desmatamento, por exemplo. Então, aí você já tem uma informação, né, a respeito disso. Aí a gente deve pensar que, mais do que isso, os sistemas hoje em dia devem nos ajudar a tomar decisões complexas, como, por exemplo, prever quais áreas, aí, por exemplo, na engenharia florestal, você deve utilizar em qual sequência para poder ter o melhor aproveitamento do solo, o melhor aproveitamento dos recursos e ter uma melhor produtividade. Então, a gente já está falando de um conhecimento complexo e os sistemas inteligentes, eles aprendem, né, e com várias imagens sendo imputadas nesse sistema e conseguem tomar esse tipo de decisão, ou pelo menos sugerir essa decisão para um especialista, né, no caso, para um engenheiro. Então, é claro que o sistema ele pode não tomar decisão por si só, mas com base em um conjunto de conhecimento que foi entrada para esse sistema, ele consegue processar de tal forma que ele sugira uma solução inteligente, interessante, talvez até ótima, né? Talvez até a melhor solução possível. Então, nós temos várias motivações que nos levam a querer desenvolver sistemas inteligentes. Pensar, por exemplo, na situação de mercado, do foco no cliente, na globalização, maior concorrência. Então, como criar estratégias cada vez mais inteligentes de marketing, por exemplo, marketing eletrônico, para se chegar exatamente ao público que se deseja, que tem interesse no seu produto, né, onde de fato você vai efetivar essas vendas. Né? A mudança e o desenvolvimento social, a forma como as pessoas vivem hoje em dia, a cultura eletrônica, a busca por maior agilidade, comodidade. Então, eu não quero mais pegar uma fila para pagar uma conta, eu não quero mais pegar uma fila para passar minhas compras de supermercado. Como que eu posso fazer isso de forma, né, mais rápida, mais ágil? A questão do ciclo de vida da tecnologia também é um fator bastante importante, porque cada vez mais as tecnologias elas perdem o seu valor muito rápido e a gente compra coisas novas, com novidades. Então, as novidades são muito atraentes, né, para os clientes, para as pessoas de modo geral, e a gente precisa desenvolver coisas que atendam essas demandas dessas pessoas, para que elas tenham esse desejo pela compra também, né? A exigência de conhecimento especializado, então cada vez mais a gente vê sistemas que têm a capacidade de armazenar e de aprender coisas muito específicas, de especialistas mesmo, de determinadas áreas. E é interessante porque a forma ou a velocidade, a capacidade que a máquina tem de processar e de prever determinadas situações é muito maior, a capacidade analítica, né, desses dados é muito maior do que a nossa capacidade, né, do nosso cérebro humano. Então, essas motivações nos levam a crer que cada vez mais as pessoas vão trabalhar e desenvolver sistemas inteligentes. Sabe-se de forma genérica que um sistema inteligente é aquele que apresenta a capacidade para raciocinar, para planejar, para resolver problemas, para realizar indução, dedução lógica, abdução,
para armazenar conhecimento, comunicar-se através de uma linguagem de forma bastante natural, perceber e adaptar-se ao meio e aprender por si só, né? Então, é uma nova onda aí é o Deep Learning, e a gente vê a forma onde os sistemas, eles não só aprendem com o conhecimento que a gente imputa neles, mas também com o passar do tempo, com as suas próprias experiências, eles conseguem realizar um aprendizado e tomar decisões muito melhores que os seres humanos, por exemplo. Então, nesse joguinho onde você pode sair quebrando esses bloquinhos, o sistema, ele foi bolado um sistema inteligente que ele, com o passar do tempo, ele percebeu que só bater nos bloquinhos para quebrar era uma estratégia muito ineficiente. Ele mesmo, por si só, entendeu que se ele abrisse um espaço para bater nesses bloquinhos lá por cima, né, utilizando as paredes, então ele conseguiria quebrar esses bloquinhos de forma muito mais rápida, né? E então, quer dizer, ele por si só evoluiu e criou sua própria estratégia mais eficaz. A inteligência artificial é, portanto, um campo da ciência da computação e da engenharia da computação que procura reproduzir, por meios computacionais, essas capacidades. Algumas sub-áreas interessantes que nós podemos citar, então, é o aprendizado de máquina, né? Hoje em dia, pensado do ponto de vista da mineração de dados, onde você tem uma capacidade grande de trabalhar com a enorme quantidade de dados, processar esses dados, descobrir padrões ali dentro e tirar dali não só informações, mas conhecimento valioso que pode ajudar na tomada de decisão. A gente vê também a robótica sendo trabalhada, os carros que podem dirigir-se sozinhos, né? Então é uma capacidade impressionante e que já é uma realidade. O reconhecimento e sintetização de voz, a gente utiliza isso já no celular com bastante facilidade, em vários outros dispositivos. Processamento de linguagem natural, a visão computacional, né, aliada à robótica, pode tomar decisões de virar o carro para a direita ou para a esquerda, parar no sinal ou parar quando vê alguma pessoa, algum ser humano ou algum objeto, né, que ele consiga reconhecer. Então, para todo esse raciocínio e tomada de decisões, a inteligência artificial tem trabalhado e vai cada vez mais entrar dentro dessas áreas, de todas as áreas possíveis